O que você conhece como medicina alternativa? Esse é um termo muito utilizado, né, popularmente hoje para a gente denominar qualquer medicina que está fora das medicinas ocidentais e alopatas, né? Então é muito importante a gente poder falar um pouco sobre isso. Eu estava discutindo um pouco sobre isso mais cedo, até com meu irmão aqui, o Régio, que está aqui comigo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Renan Malacice, sou acupunturista, trabalho com medicina chinesa, o Régio trabalha com pilates, né, personal. Então a gente está sempre envolvido, né, nas práticas de saúde, então são assuntos que percorrem o nosso dia a dia. Então, para a gente poder começar, uma coisa que é muito importante é a gente entender dois conceitos principais, né, sobre esse termo em si, né? Quando a gente fala de uma medicina alternativa, beleza, todas as medicinas de fato são alternativas, porque existe um significado para que a gente possa entender esse conceito como todas as medicinas se complementam. Então, isso inclui as medicinas ocidentais e inclui qualquer outro tipo de medicina, holística, oriental, né? Então, isso é uma forma de colocar. Porém, é muito comum a gente perceber hoje uma utilização de medicina alternativa como uma coisa secundária. Então, uma coisa que ficou subjacente às medicinas ocidentais. Então, esse é um ponto que a gente precisa prestar atenção, porque isso não é verdade. Inclusive, as medicinas orientais, elas são muito mais antigas do que a medicina que a gente conhece. Se você for ver alguns registros, existem registros milenares antigos chineses que falam de cirurgias. Cirurgias no cérebro, cirurgias no corpo, há milênios de anos atrás. E a gente acha que foi a medicina ocidental que descobriu isso, que tem o seu valor, obviamente. Mas esse é um conceito muito interessante da gente falar e da gente entender, né? Então a gente estava falando sobre isso, né, Reg? Você queria falar alguma coisa também nesse ponto? Com a terapia que você realiza nas pessoas, como que você encara o paciente quando ele te traz essa dor, assim, é somente assim a parte da causa, o que você te leva a trazer como você elabora essa entrada para poder entender o que o paciente precisa Uhum. e o que ele precisa, né? Quando você fala quando ele chega com uma dor física, no Uma dor caso, tá física. com uma dor física. Então a gente olha para isso fazendo uma anamnese, né, dentro dos conceitos da medicina oriental, onde a gente vai entender o histórico de vida da pessoa, histórico de lesões, alimentação, vida atual, problemas emocionais, traumas, tudo. Então a gente precisa fazer toda essa avaliação para que a gente possa compreender como que está o momento da vida daquela pessoa e o que chegou até lá. E dentro da medicina oriental, a gente vai conseguir, é como se a gente fosse, cada pergunta que a gente vai fazendo, vai amarrando isso num mapa, vai desenhando um mapa pra gente, né? Então fala assim, então esse ponto aqui, ó, tem a ver com algumas situações e problemas que afetam o baço. Esses outros problemas aqui têm a ver com coisas que afetam o pulmão. Esses outros é do fígado. E como é que eles se conversam? E a partir dessa narrativa que a pessoa traz pra gente, a gente consegue entender de onde que começa. Pra gente começar a fazer, tipo, meio que fazer o tratamento lá daquele ponto inicial para que ele se desdobre para todo o resto que está manifestando e causando os sintomas que a gente tem hoje. Agora, é claro, quando a gente fala de uma dor física, a gente muitas vezes, inicialmente falando, a gente vai tratar o que a gente chama de tipo terapia local, que é para tratar a dor mesmo, porque assim, é o que a gente sempre fala, pô, você tem uma boca do fogão acesa queimando o arroz, mas você tem um Uhum. quarto pegando fogo. Aí você fala, eu vou apagar o arroz ou vou apagar o fogo do quarto? É, Entendeu? Então é lógico que a gente vai apagar o fogo do quarto primeiro. Então a gente vai naquilo que está gritando primeiro, mas sempre desde o início já trazendo essa consciência. Né? Tipo, ó, nesse caso, fala, ó, então a gente precisa tratar isso aqui, mas o seu problema é esse, ó. Mas a gente precisa limpar isso aqui, a gente precisa tirar isso aqui da frente para poder arrumar, né? Então esse é um ponto bem importante assim que a gente traz para poder tipo, criar mesmo esse desenvolvimento, né? Entendeu? legal. É isso, né? Então esse é um ponto, né, importante que eu queria trazer para vocês. Nada muito extenso, mas importantíssimo. A ideia aqui do canal é que a gente possa exatamente aprender crenças, né? Aprender realmente formas de reconstruir a forma que a gente pensa sobre a nossa saúde. Porque eu estou aqui para ajudar, trabalho com saúde, o Régio também, como tantas outras pessoas. Mas todos nós, e eu não me excluo disso, precisamos
aprender a pensar sobre saúde, né? Aprender a pensar como que a gente pensa nessa situação quando acontece alguma coisa, né? Para que você não fique refém de remédios, para que você possa acreditar muitas vezes na simplicidade de terapias ancestrais, né? Que muitas vezes trazem um ponto mais simples e aí a gente não acredita que aquilo funciona. Por quê? Porque você tem que treinar, você tem que persistir, você tem que ter disciplina, você tem que fazer aquilo todo dia, né? E a ideia dos remédios convencionais da atualidade é tipo assim, não, toma isso aqui que vai passar. E as medicinas ancestrais, elas pensam diferentes. Então, esse tópico especificamente é uma das coisas que a gente mais traz, né, assim, para o consultório, no dia a dia, com as pessoas, para que a gente possa aprender a como construir esse ponto. Então, essa que é a ideia aqui mesmo do canal, que a gente possa ter essa forma de construir isso juntos. Beleza? Tamo junto. Compartilha com quem você sabe que vai curtir essa ideia. Já se inscreve aqui também. E bora que bora construir saúde juntos. Agradeço aqui o meu irmão, o Reg, pela participação aí também. E oriente-se com o Oriente. Valeu.